Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre cartaz. Então, o cartaz em questão aqui é do artista gráfico Taku Soto. É o cartaz dos Jogos Olímpicos, né? Está disponível em olympic.com. E o que as formas do cartaz te lembram? O que essas formas te lembram? Você tem ideia? Então, o cartaz é um texto marcado especialmente pela função o quê? Informativa e a função apelativa. Tais funções têm a função de convencer, de conscientizar alguém sobre determinados assuntos. Então, o nome cartaz ou pôster, né? Você já deve ter ouvido. E quem encontra a imagem a seguir em qualquer ambiente já entende como um cartaz. Então, cartaz ou pôster são a denominação de um mesmo objeto? Sim. Por que usamos então esses termos, né? Pôster ou cartaz? Porque o pôster, né, é a palavra estrangeira. Se já existir uma forma aportuguesada, o que você deve fazer? O uso da palavra estrangeira não é recomendado. Então você pode fazer o quê? Pode verificar, né, pesquisar se isso já foi aportuguesado ou não. Aqui nós temos o pôster da fotógrafa e diretora de cinema Mikani Nagua, tá? O que você deve saber sobre estrangeirismos? Primeiro, emprego de palavras, expressões ou construções alheias ao nosso idioma, no caso, a língua portuguesa. São incorporadas por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou pela proximidade geográfica com regiões. Por exemplo, você usa champignon ou cogumelo? Você usa ervilha ou pitipoá? Vai depender da situação. Mas no caso, se eu usar pitipoá ou champignon, eu estou usando o quê? Um estrangeirismo, né? Então você observa às vezes em palavras comuns, como por exemplo, lasanha, né? Tem o termo aportuguesado e o termo italiano. O fenômeno linguístico acontece na língua portuguesa de maneira muito espontânea. E esses estrangeirismos são empréstimos linguísticos para nos referirmos a objetos, a ideias. Num cartaz, a linguagem trabalhada no cartaz utiliza-se de um discurso mais apelativo, explorando o verbal e o não verbal de forma criativa e inseparável. Então ela argumenta com textos, palavras e imagens. Isso é comum nas propagandas, publicidade e campanhas oficiais. Já viu que você vai comprar alguma coisa na promoção do shopping, está lá, sale, é um estrangeirismo. Ou 50% off, outro estrangeirismo. E em alguns está escrito apenas a palavra em português, liquidação. Então, quando falamos de estrangeirismo, né, nós vemos que eles são muito comuns, muito frequentes em cartazes. Por quê? Porque no cartaz eu preciso ter esta característica aqui, ó, criatividade. Então, às vezes você aprende palavras estrangeiras pela criatividade utilizada nos cartazes. Utilização de verbos no imperativo, compre, faça. Lembrando que o modo imperativo, ele ocorre no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Utilização de linguagem verbal e não verbal, então a imagem e o texto. Texto curto e sugestivo, adequado ao público-alvo, né? A criatividade, né? Então, às vezes gera até um trocadilho ou alguma piada pronta ou alguma metáfora. A preocupação estética, o que seria então? Precisa entrar a harmonia entre quem? Os tamanhos das letras, né? O tamanho da fonte, como a gente diz, as imagens, o espaçamento, para não ficar tudo empilhado, difícil de entender. E a utilização de cores. Também ocorre a utilização de figuras de linguagem. Neste vídeo falamos sobre cartaz. Espero que vocês tenham gostado e até breve.